Olá pessoal, tudo bem? Então no nosso último encontro nós trabalhamos com algumas funções onde eu separei alguns exercícios do caderno do aluno, são esses daqui, alguns dos exercícios, e nós realizamos essas construções no GeoGebra. Até o próprio caderno do aluno aqui, ó, na página 8, ele sugere que se trabalhe com o GeoGebra para realizar a construção dessas funções. Só que infelizmente não deu tempo de realizar todas no curso. Então eu gostaria que vocês tentassem realizar em casa, com calma, vendo o que o exercício pede, tentando responder as perguntas, preenchendo a tabela, e para vocês conseguirem trabalhar com esses conteúdos em sala de aula. E assim, pode ser que vocês vão dizer, mas eu não lembro, porque como é que eu tenho que entrar no GeoGebra? Como que eu faço essas funções no GeoGebra? Então eu estou gravando esse vídeo justamente porque eu elaborei esse conteúdo aqui, onde para cada função, primeiro, segundo grau, terceiro, modular, exponencial, eu vou construir essas funções no GeoGebra para relembrar vocês, ajudar a lembrar aí como que faz, ok? E assim, pessoal, para cada função eu vou construir um arquivo, tá? Então, no caso da função exponencial, como eu coloquei dois exemplos, eu estou mudando a função, f de x é uma, g de x é outra. Mesma coisa a função logarítmica, eu vou construir duas funções no mesmo arquivo, então aí eu chamei f de x e g de x. Então vamos lá, vamos começar a nossa construção. Então aqui está aberto o GeoGebra, nossa primeira função é do primeiro grau, então eu vou digitar no campo de entrada aqui embaixo, ó, f de x é igual a x mais b. Aí ele vai falar assim, ó, você quer criar controles deslizantes? Sim, quero criar. Então tá aí, ó, nossa função do primeiro grau criada. Para que serve o controle deslizante? Serve para você modificando, ó, quando o seu A é positivo, quando o seu A é negativo, quando o seu B é negativo, quando o seu B é positivo, quando o seu B é zero. O que significa isso? Então, essas são as possibilidades que a gente tem com o nosso aluno. Vocês podem ver que a função ela aparece aqui do lado. Mas se vocês quiserem deixar ela aqui, na janela de visualização, para qualquer função é só você vir com o botão direito, clique com o botão direito, propriedades, e onde está escrito exibir nome, vocês colocam exibir nome e valor. Aí, ó, aqui embaixo, ó, está o valor dela, certo? Aqui embaixo está o valor dela. F de x é igual a 1.15x mais 0.05. Tá aí, ó, nossa função. Tudo bem? Então essa é a primeira função que a gente constrói. Conforme eu vou mudando, ó, vai mudando os valores ali também. Se eu quiser mudar a cor, mesma coisa. Propriedades, cor, coloca ela vermelha aí, ó. Certo? Tudo bem, pessoal? Então aí é a primeira função, a função do primeiro grau. Aí eu vou pedir um arquivo novo, não vou gravar essas funções, tudo bem? A segunda função, seguindo o nosso roteirinho lá, é a função de segundo grau. Então, eu vou entrar, no campo de entrada vai ser f de x é igual a que multiplica x elevado a 2 mais b que multiplica x mais c. Você quer criar controles deslizantes para A, B e C? Sim, eu quero criar. Por que eu quero criar, né? Porque a partir desse controle deslizante eu vou mudar meu parâmetro A. Quando meu parâmetro A é positivo, é negativo, quando B é positivo, quando B é negativo, quando C é positivo, quando C é negativo. E aí vocês podem perguntar, ah, Thiago, mas aqui ele está indo do 5 até o menos 5, como que eu faço para mudar isso? Só você dar um duplo clique aqui, ó. Então, ó, botão esquerdo, tá, pessoal? Duplo clique, ele vai falar assim, ó, qual que é o intervalo mínimo? Posso colocar menos 10 e o máximo até 10. Se eu quiser colocar 20, 30... fica ao critério de vocês. Aí, ó, automaticamente meu parâmetro A, ó, ele vai até o 10 e até o menos 10. Então eu posso aumentar esse parâmetro para qualquer um. O B é a mesma coisa. Se eu der um duplo clique no B, o mínimo eu posso colocar menos 20 e o máximo 20. Você também pode ir alterando sua função aí conforme você queira, tá vendo? Ó, até 20 até menos 20. E a função ela vai sendo construída aqui do lado. Novamente, se eu quiser que ela fique aqui na tela, clico no botão direito, propriedades, marco aqui, ó, nome e valor, ou só valor, olha o valor dela aqui, ó, tá? Eu gosto de exibir, pessoal, nome e valor, porque daí ela fica bonitinha, ó, f de x é igual,
certo? Então aí fica mais apresentável a função aí pra gente, tudo bem? Então tá aí, nossa função do segundo grau, ok? Agora a gente vai para a função do terceiro grau. Então, ó, seguindo o nosso roteiro, função do terceiro grau, eu vou entrar com f de x é igual a que multiplica x elevado a 3 mais b que multiplica x elevado a 2. Lembrando que a multiplicação é o asterisco, tá? Mais c que multiplica x mais d. Criar controle de deslizantes para A, B, C e D? Sim, criar controle. E está aqui a nossa função do terceiro grau. Quando A é positivo, quando A é negativo, o B é positivo, o B é negativo, o C é positivo, o C é negativo, o D é positivo, o D é negativo. Então está aí a nossa possibilidade de explorar para os nossos alunos. Aqui está a nossa função, ok? Ó, se eu quiser que ela apareça aqui, botão direito, propriedades, exibir nome e valor, aí ela aqui embaixo. Aqui está o valor dela, certo? Então está aí a nossa função do terceiro grau. Então vamos seguir aqui o nosso roteiro. A próxima função que nós vamos fazer é a função modular. Então, ó, no campo de entrada, f de x é igual ao módulo, eu coloquei 2 mais x, né? 2 mais x. 2 mais x, fechei o módulo, tá aí, ó, nossa função modular 2 mais x. Nesse caso, pessoal, eu não coloquei valor, não criei o controle deslizante, porque eu coloquei 2. Se eu colocasse aqui A, aí ele vai pedir para criar um controle deslizante. E aí eu consigo, ó, quando o seu A é positivo, quando o seu A é negativo. Certo? Ok? Então aí está a possibilidade da função modular. Certo? Ok? Quando eu estou variando o A aí. Quando eu tenho 0, né? Módulo de x. Tudo bem? Então aí são as possibilidades que a gente tem da função modular. Ok? Então seguindo a nossa sequência. Agora a função exponencial. Então a primeira aqui eu vou criar dois gráficos no mesmo arquivo. Então, ó, a primeira vai ser f de x é igual a 3 elevado a x, 3 elevado a x, aí está o gráfico de 3 elevado a x. E a segunda função, a g de x, ela é 1/4 elevado a x. Então, ó, 1/4 elevado a x. Está aí as duas funções, tudo bem? Se eu quisesse criar um controle deslizante, então eu vou criar uma h de x aqui, ó, onde eu vou colocar a elevado a x. E aí ele vai pedir para criar um controle deslizante. Sim. Aí o que acontece, ó? Opa, peraí, que deu errado. Faltou igual aqui, ó. H de x é igual a elevado a x. Agora sim. Agora sim. H de x é igual a elevado a x. Então isso aqui eu posso pagar. Opa, voltar, não vai pagar nada não. Agora tá certo que o a é 1 e aqui a função é 1. Ó. Quando eu mudo o a para 1.7, 1.7 elevado a x. O que acontece quando o meu a é positivo? O que acontece quando o meu a é negativo? Ó, o que acontece com o a negativo? O que acontece com o a igual a 0? Certo? Então, assim, é uma possibilidade a gente trabalhar com os alunos também essa função exponencial com controle deslizante. Tudo bem? Próximo vídeo próximo arquivo é a função logarítmica. Aqui, ó, se vocês olharem, eu também vou construir duas. Aqui, pessoal, esse primeiro número é sempre a base, tá? Então, por exemplo, a primeira função que eu vou construir, a f de x, é igual meio de x. Então, vai ser, ó, log, vou selecionar a primeira opção, a base vai ser meio, 1/2, e aqui x. Aí está log de x na base meio. Se eu quiser construir a outra função log de x na base 3, então vou chamar de g de x, porque é outra função, estou construindo no mesmo arquivo. Então vai ser log de 3 na base x. Tá aí.
Se eu quisesse criar um controle deslizante, sem problema, h de x é igual a log de a na base x. E aí o controle deslizante vai ser o a. E aí você pode mudar aqui a função laranja. Ó. O que acontece com a função laranja quando ela é positiva, quando ela é negativa? Certo? Certo? Então tá aí o nosso controle deslizante com a função logarítmica. Beleza? Próxima função é a função com a raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada, a gente vai usar o SQRT aí. Então, por exemplo, SQRT de x. Então aí, ó, raiz de x. Tudo bem? Então, raiz de x é esse valor. Se eu quiser criar uma função deslizante nesse caso, né? Então, eu posso criar aqui, ó, vamos criar uma g de x igual SQRT de a que multiplica x. Aí ele vai criar um controle deslizante e a gente vai criar, ó. O que acontece quando o seu a é positivo, quando o seu a é negativo? Então aí está a função raiz quadrada com controle deslizante. Beleza? Mesma coisa com a função cúbica, pessoal. Só que a função cúbica, ó, que é a segunda aqui, tem duas maneiras de escrever. A primeira foi uma que o Frederico comentou, que eu não conhecia, que é CBRT de x. Aí a função cúbica, tá vendo? Raiz cúbica de x. E a outra é a gente colocar em função de potência mesmo. Então, por exemplo, x... vamos criar uma deslizante. A multiplica x, tá? Tudo isso elevado a 1/3. Você vai falar que quer criar um controle deslizante para A? Quero. Opa, pera aí. Deixa eu ver aqui, eu digitei alguma coisa errada. Pera aí, g de x é igual a que multiplica x elevado, deixa eu fazer o elevado a 1/3. Isso, agora está certo. Deixa eu colocar o parênteses final. Beleza, agora está certinho. Aqui multiplica x, tudo isso elevado a 1/3. Beleza. Para controle deslizante, agora sim. Foi algum parênteses que eu coloquei errado ali. Mas aí tá, ó. Elevado a 1/3. Então, ó, conforme eu vou mudando, o que acontece quando ele é positivo, quando ele é negativo? Tudo bem? Então tem que tomar cuidado. Vocês viram que eu errei um parênteses ali e já está problema. Tomar cuidado com essa questão do parênteses. Tudo bem? Então, ó, aqui para criar o controle deslizante, eu vou criar a função que eu coloquei aqui, tá? Então vai ser assim, ó. Parênteses, parênteses, a que multiplica x, fecha parênteses, elevado a 1/3, fecha parênteses, que foi o que eu digitei lá. Ok? A função seno, cosseno e tangente só vai mudar onde é seno, onde é cosseno, onde é tangente. Então vamos fazer ela aqui, ó. Então, ó, f de x, opa, cancelar. Campo de entrada é f de x é igual a que multiplica seno de b mais c que multiplica x mais d. Beleza. Sim, quero construir o controle deslizante A, B e C. E aí a gente consegue ver ó, o que acontece com A, o que acontece com B, o que acontece com C e o que acontece com D. Certo? Para fazer isso para o seno, para o cosseno e para a tangente é a mesma coisa, é só substituir onde está seno, eu posso colocar cosseno. Ó, substituo, coloco cosseno, aplicar, aí está o meu cosseno. Se eu quiser a tangente, só eu digitar tan, aplicar, tá vendo? Aí eu tenho a minha função seno, cosseno e tangente. Certo, pessoal? Então, assim, essas construções servem para vocês estarem trabalhando em sala de aula essas possíveis funções. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim bem simples de coisas que nós já trabalhamos.
mas que serve para relembrar os comandinhos aí para a construção das funções. Beleza? Um abraço.